Quanto cobrar por projeto elétrico, tá? Então essa é uma dúvida muito comum entre os alunos, tá? E muita gente está começando a entrar no mercado. Então construir essa planilha para você ter uma referência de preço, tá? Não é uma planilha para você seguir a risca, até porque eu não sei qual é a região que você tá, né? A condição ali, né? Condição local, né? A economia também vai variar, mas é bom você ter uma referência de preço para saber como é que você vai cobrar, beleza? Então vamos lá, essa planilha está disponível, tá? Está disponível no site, está disponível no Instagram, tem um link, né? E pelo YouTube a gente vai ter um link disponibilizado lá. Então vamos lá, você vai ter uns valores mínimos, tá? Valor mínimo de um projeto elétrico, quanto é? Recomendo aqui, R$ 1.000, tá bom? E aí você vai ter valores diferentes, tá? Para o tipo de local. Por exemplo, se você tem uma praça, um local externo, o que acontece? A área é muito grande e o circuito é pouco complexo, tá? Porque você vai ter alguma tubulação ali no piso ou alguma área. Então, a hora, eu coloquei aqui, olha, a hora não, perdão. Um metro quadrado, coloquei aqui, ó, 0,4, tá? 40 centavos por metro quadrado. Dependendo da área, né? Se for uma área que não tem praticamente circuito nenhum, você pode baixar ainda mais isso, tá? Imagina, tá uma praça bem grande e você tem duas luminárias para alimentar. Você pode baixar ainda mais, tá? 20 centavos, 15 centavos. Eu também vou te falar aqui nessa planilha sobre os custos indiretos, aquele que geralmente o pessoal não vê, tá? Esse aí é o mais direto, só metro quadrado, tá? Eu vou te falar sobre, por exemplo, a área reforma, por exemplo. Reforma é diferente de uma construção nova, tá? Daqui a pouco te mostro. Então vamos lá. Residencial popular predial, R$ 4,00 o metro quadrado, tá? Se for médio padrão, um pouquinho maior, R$ 5,00. Alto padrão, R$ 6,00 o metro quadrado, porque a gente vai ter bem mais circuitos, tá? Vê só, se for industrial, hospitalar, simples, né? Tem aqui baixo, médio e alta complexidade, R$ 9,00 o metro quadrado. Tem gente que vai dizer assim, Gabriel, eu acho que tá caro. Tem gente que vai dizer, Gabriel, eu acho que tá barato, tá? Maior do que isso, eu só vi para licitações, tá? Para órgãos públicos. Então, assim, os órgãos públicos, na verdade, tem existe uma burocracia para se entrar no órgão público, para uma licitação. E isso o pessoal acaba embutindo no preço, tá? Por quê? Você precisa, né, eu entrar no dispensa ou entrar na licitação, preparar toda a documentação, enviar, tem que ter um empenho, tem que esperar para receber, tá? Então o pessoal acaba cobrando um pouco mais, embutindo aqui esse custo burocrático nesse metro quadrado. E assim, se você tem um aumento da área, tá? Então vê só que eu já botei aqui, ó, um fator de redução, tá? Se você tem um aumento da área, você pode também ir reduzindo esse valor, tá? Se você tem um orçamento, né? Ou seja, eu vou colocar o projeto elétrico e eu também vou acrescentar o orçamento desse projeto elétrico, tá? Então é 30%, o orçamento baseado na lista de material, que vai incluir também serviços, tá? Se eu for fazer uma reforma, 30%. Gabriel, por que reforma é mais caro do que a construção nova? Vê só, construção nova geralmente só precisa de uma planta, tá? Para elaborar o projeto. No caso de uma reforma, você vai precisar, né, ter informações do local, né? A planta ela pode estar errada, pode ser que você precise fazer um levantamento local. Você precisa saber se vai aproveitar algum circuito existente ou se você não vai aproveitar um circuito existente. Então, vou te dar um exemplo. Tem uma sala comercial e o pessoal diz, Gabriel, vai ser tudo novo. Beleza, tudo novo. Mas existe um circuito existente ali. O que é que você vai fazer? Você vai remover e colocar um circuito novo, reaproveitando a tubulação, as caixas de passagem, ou você vai remover isso tudo, tá? Remover inclusive os eletrodutos dentro da parede, as caixas que estão fixadas na laje, e vai colocar uma instalação nova. Então, assim, a reforma, ela exige um pouco mais de detalhamento, você precisa ter mais atenções. O que é que vai aproveitar, o que é que não vai, o que é que dá para fazer. Por exemplo, na construção nova, você não precisa ficar preocupado se você vai rasgar a parede. Porque a construção nova tem que rasgar a parede, tá? Numa reforma você tem que estar preocupado com isso, porque às vezes não é objetivo rasgar a parede. Às vezes o pessoal só vai fazer uma pintura, e se você acrescentar isso, vai acabar tendo um custo na hora da execução, tá? Então são mais coisas para se pensar. Repetição. Para que a gente utiliza isso, tá? Tem um fator, olha, para os 5 primeiros, 20% de redução, e para os demais, olha, de 6 a 10, 11 a 15, acima de 16 pavimentos, por exemplo, ou
Perdão. Aqui são repetições no mesmo pavimento. Então, assim, são apartamentos, tá? Eu tenho ali 10 apartamentos que são iguais. E aqui eu tenho repetição por pavimento. Cada repetição, ela vai ser uma porcentagem daquele primeiro que você fez. Não vai ser igual, não vai ser o mesmo preço. Também acaba ficando muito oneroso, tá? Projeto. E é muito mais simples, né? Se você já fez já fez uma tabela de caixa, já fez um diagrama unifilar, né? Então, para você replicar isso, vai se tornando mais barato. Aqui eu também tenho uma repetição por pavimento, tá? Então, para os primeiros pavimentos, 5 pavimentos, 6 a 10, 11 a 15. Se você vai ter um acompanhamento de obra, tá? Se você vai fazer uma visita ao cliente, olha, é interessante você ter um valor de deslocamento, tá? A combinar, vê só, o valor de hora de 30 a 100 reais, aí é uma parte que fica um pouco mais subjetiva, tá? Olha, se for para residencial mais simples, coloca 30 reais, tá? Se for pelo mais complexo ali, coloca 100 reais a hora, tá? E aí você vai ter um valor, né, pelo quilômetro, tá? Então, vamos lá, R$1 por quilômetro. Você vai ver se isso aí é interessante. E aí, se você tiver que fazer um acompanhamento de obra, por exemplo, eu quero fazer um acompanhamento de uma visita por semana, né? A obra dura um mês, você vai fazer 4 vezes esse valor, né? A quantidade de horas na obra, né, ela pode variar. Eu coloquei aqui, olha, se for residencial, por exemplo, 2 horas, né? 1 a 2 horas. E aí você vai ter que orçar isso. Por quê? Se você não orçar isso, né, e for fazendo visitas, né, livre, você pode ver que muitas vezes se você faz 8 visitas, né, já foi o valor da hora do projeto, tá? Então você tem que acrescentar esse valor que você está orçando. Pode ser que na proposta você já mande a proposta para o cliente assim, incluindo o valor dessas visitas, né? E pode ser que não, que você não inclua o valor dessas visitas, né, que você cobra lá por fora. Mas assim, culturalmente, é melhor você cobrar um único valor, né, e incluir já essas visitas. Então, continuando, tá? Aqui eu também explico para você sobre o padrão de entrada individual e o padrão de entrada múltiplos consumidores. Seguinte, você está numa residência ou no centro comercial e você vai ter um padrão de entrada, tá? Baixa tensão pela concessionária, tá? Vai ter que instalar um poste, né? Instalar ali um medidor, eletrodutos, cabos, e você vai precisar fazer o dimensionamento disso, né? Então aqui eu também coloco o custo disso aí. Se for múltiplos consumidores, por exemplo, 10 medidores, 15, 20, né? O que é o padrão para uma residência, né? Que ele tem uma remuneração até melhor, tá certo? Mas isso aí vai estar disponível quando você fizer o download, né, desse material, tá? E eu também incluo quanto é o valor de hora para o sistema de comunicação, né, que é uma porcentagem do projeto elétrico e o projeto luminotécnico. Beleza? Então faz o download desse material aqui e você vai ter essa planilha de remuneração para você ficar livre para fazer os seus cálculos e mandar os orçamentos.